Uma dor de estômago e a sensação de queimação entre o peito e o umbigo podem ser sintomas de úlcera. Alimentar-se bem, ingerir bastante líquido ou fazer uso de antiácidos pode resolver o problema, mas em alguns casos é necessária uma intervenção cirúrgica. Para falar sobre este assunto, o Jornal da Câmara recebe o médico Silvio Gabor. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui respondendo sobre isso. Quais são os tipos de úlcera e quais são os principais sintomas? Vamos entender, em primeiro lugar, vamos entender que a úlcera é uma ferida, tá? Então, qualquer coisa ou qualquer situação que possa causar uma ferida pode estar gerando uma úlcera. Vamos tentar restringir um pouquinho mais e falar das úlceras do aparelho digestivo. Uma afta, por exemplo, pode ser uma úlcera, tá? Elas podem ser benignas ou malignas e vamos falar um pouquinho mais aqui sobre as úlceras benignas, o que normalmente a gente chama entre os médicos de uma úlcera péptica, tá? Então, a úlcera péptica, que acomete o esôfago, o estômago e o duodeno, são causadas por acidez. O excesso de ácido é que vai levar ao aparecimento dessa ferida e da úlcera. Quem pode ter mais úlceras? O homem, a mulher, a pessoa mais jovem, mais velha, todos? Tá. Até algum tempo atrás, a gente encontrava mais homens tendo problema de úlcera, até por conta do estresse, até por conta da vida mais sedentária. Hoje em dia, com a vida moderna, a mulher também saiu para trabalhar, a mulher também está estressada, né? Então, a gente não encontra mais essa diferenciação. Tanto homens quanto mulheres podem apresentar essa queimação, que a gente considera como uma dor, na boca do estômago e que pode ser decorrente a uma úlcera. Não existe mais essa diferenciação entre homem e mulher. Agora, doutor, muita gente se pergunta, poxa, eu não tinha nessa úlcera, eu nem fiz nada que eu acho que é errado para essa úlcera aparecer. Por que as úlceras aparecem assim de uma hora para outra nas pessoas que têm uma vida, vamos dizer, saudável? E quando que a pessoa tem que procurar, né, ajuda? Ela acaba procurando ajuda quando ela tem o sintoma, tá? A presença do sintoma não significa que a úlcera começou naquele momento. Ela pode passar muito tempo sem ter nenhum sintoma, uma úlcera ser silenciosa e não ter a úlcera. Ou, em alguns casos de uma úlcera aguda, por exemplo, que a pessoa tomou uma medicação, uma aspirina ou algum anti-inflamatório e que começou a apresentar a úlcera naquele momento. Essa úlcera aguda, normalmente, elas têm uma dor muito forte e elas aparecem realmente naquela hora. Tá? É o paciente que vai para o pronto-socorro achando que está infartando, chega lá, ele tem uma úlcera. As úlceras crônicas, elas podem passar muito tempo silenciosamente sem apresentar nenhum sintoma. Então, não é que a pessoa só teve a úlcera naquele momento, ela já tinha e não sabia. Quer dizer, além da aspirina, outros medicamentos podem também causar úlceras? Pode. Qualquer anti-inflamatório pode causar, o corticoide pode causar, alguns antihipertensivos podem causar úlcera. Qualquer situação em que você tem uma hiperacidez ou uma diminuição das defesas do estômago ou do duodeno contra aquela acidez, gera uma úlcera. O estresse, doutor, ele pode causar úlcera? Então, as pessoas que moram aqui em São Paulo, por exemplo, elas são mais propensas a ter esse problema? Com certeza. O estresse é um dos mecanismos de aumento da produção de ácido pelo estômago. Eu até costumo dizer que em São Paulo, ou teve ou tem ou terá algum problema de estômago. É difícil escapar. Agora, até na reportagem que a gente viu anterior, a Adriana disse que o modo de vida do paulistano é comer na rua, né? A má alimentação também é responsável por úlceras que podem aparecer nas pessoas que jamais pensariam em tê-las? Com certeza, com certeza. Alimentação em excesso, comer errado, comer rápido, passa aí num fast food qualquer, enquanto eu estou dirigindo com a mão, eu estou comendo com a outra. Isso, com certeza absoluta, é motivo para ter uma úlcera. Então, os paulistanos devem tomar cuidado, né? E hoje em dia, inclusive, ser corintiano é um problema sério também. O sal, doutor, ou a fritura? Em excesso. Diretamente eles não causam úlcera, tá? Não, uma pessoa que come ácido, o sal em excesso, a fritura em excesso, ela não vai ter a úlcera causada diretamente por isso. O que acontece principalmente com a fritura é a quantidade. Então, a distensão do estômago faz com que o cérebro entenda que aquele estômago precisa de uma quantidade de ácido maior para fazer a digestão daquele alimento que está lá. E ele acaba produzindo uma quantidade maior de ácido e acaba produzindo uma úlcera ou uma gastrite.
Bom, a pessoa descobriu que tem uma úlcera. Como é que ela faz para curar essa úlcera ou não tem como? A úlcera não tem cura? Não, pelo amor de Deus, tem cura sim. tem que ser curada, né? E ela vai e volta também, né, doutor? Ela pode sair, depois voltar ou não? Essa tua pergunta é bem legal, é uma pergunta bastante inteligente e a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar isso para o paciente no dia a dia, tá? A úlcera é uma ferida e, portanto, ela cicatrizada, ela está curada. Toda vez que tiver um fator estimulante para a produção excessiva de ácido, ela volta. Então, que nem a gente estava falando da aspirina. O paciente é cardiopata, ele tem que tomar aspirina, não pode ficar sem. Desenvolveu uma úlcera, tratamos a úlcera fechou. Com remédio ela é tratada. Ele vai continuar tomando aspirina, porque ele não pode parar. Então ele está propenso a ter outras crises de úlcera. Então é sempre com remédio que trata? Com uma reeducação alimentar também? Ela pode sair? É uma mudança de hábito de vida, é uma mudança de alimentação, é uma mudança de comportamento e os medicamentos hoje eles são extremamente potentes e eficientes no sentido de diminuir a produção do ácido e resolver o problema. Eu fiz residência de cirurgia há 30 anos atrás, eu operei uma quantidade absurda de úlceras, tá? Que hoje a gente não opera mais, é muito raro a gente operar uma úlcera, porque o medicamento ele é extremamente eficiente e capaz de resolver o problema da úlcera. Doutor, úlceras e gastrites estão diretamente ligados ou não? A úlcera e a gastrite, elas são causadas pela mesma situação, excesso de ácido, no mesmo lugar, o estômago. Úlcera é uma doença e a gastrite é outra. Até o exemplo que eu dei agora há pouco, uma pessoa está andando na rua, tropeça e cai. Se ela se esfolar, seria uma gastrite. Se ela fizer um corte, seria uma úlcera. Tá? Se ela se esfolar e não tratar aquele esfolado adequadamente, não significa que ela vai acordar com um corte amanhã, a não ser que ela tome outro tombo e caia de novo. Para finalizar, doutor, como evitar e como curar as úlceras, então? Evitar a úlcera, como a gente já comentou aqui, é mudança de hábito. Tá? Medicamentos que são usados por pacientes que têm necessidade dessa medicação, a gente inclui um protetor gástrico, que vai não só proteger o estômago, como pode resolver também o problema da gastrite e da úlcera. Mas é basicamente a mudança de hábito e uma orientação médica. Tá? Hoje se vende, se compra, se pega do vizinho medicamentos para úlcera. Todo mundo conhece um remédio que resolve um problema de úlcera. Está errado isso. Tá? Precisa de um acompanhamento médico. O médico é capaz, e só o médico é capaz, de dizer se aquela medicação é adequada e se aquele problema está resolvido ou não e o que mais que precisa ser feito na continuidade do tratamento. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado pelas informações também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para sempre que precisar. Muito obrigado.